Vamos lá, eu vim de Santos, eu sou Felipe Noronha, o dono do canal mais anti-imediatismo do Brasil. Quem acompanha o canal faz tempo sabe disso, mas quem chegou agora a gente explica o que é o imediatismo e por que o Eu Vim de Santos combate o imediatismo. Imediatismo é a supervalorização de tudo que acontece no momento, o imediato. Então imaginando assim, digamos que o Santos tenha jogado hoje, quarta-feira, e tomado de 8-0 do Ituano. Ou ganhado de 8-0 do Ituano. No primeiro caso, muita gente diria que o Santos é o pior time da história do mundo. No segundo caso, muita gente acharia que o Santos está rumo ao título mundial no final do ano. Nenhum nem o outro são verdade. Primeiro, porque o Santos não jogou hoje. Segundo, porque um resultado não significa nem o pior, nem o melhor. Nem o 8, nem o 80. Há muita coisa para se analisar nesse meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Santos de Jesualdo Ferreira não é o pior Santos da história, não é o melhor Santos da história, como o time do ano passado não era o melhor Santos da história, como por mais que eu odeie o Santos de 2008, não é o pior da história, a gente teve coisa pior nos anos 90, 80, pega a década de 40 do Santos e procura os resultados aí, vocês vão se assustar. O que a gente está vivendo hoje, eu estou, claro, falando de futebol, mas para qualquer coisa, não é o pior nem o melhor momento. Então, o Jesualdo não é o pior nem o melhor, não merece a demissão, mas também não merece ser adorado. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um cara tecnológico. Mentira, eu detesto tecnologia. Mas algumas coisas chegam a mim. Mesmo eu fugindo de todo o grupo do Zap. Eu não uso o WhatsApp além de trabalho. Fugindo de todos os grupos de Facebook. Fugindo de grupos. Grupos tem mais de uma pessoa, já não quero. Vocês sabem disso. Mas algumas coisas chegam a mim. Hoje no Instagram eu recebi o seguinte texto que viralizou no Zap Zap Santista. O pessoal está criticando muito a filosofia de jogo do professor Jesualdo, né? Vamos lá então. Como se fosse o dono da verdade. Não é. Cita que o Santos de Jesualdo toca muito mais a bola que o Santos de Sampaoli, ultrapassando sempre 500 passes por jogo. Fui pesquisar se esse dado era verdadeiro. E claro, não é. De fato, tem passado dos 500 passes por jogo. Mas ano passado, eu vou ficar só nos 5 primeiros jogos do ano, que foi o que o Santos jogou até agora. O Santos às vezes passava, às vezes não. Mas esse número, esse texto ignora que o Santos tem dado mais passes aos adversários e que a posse de bola do Santos diminuiu. Então, apesar de dar mais passes, quais são esses passes? São passes laterais na zaga? São passes incisivos? Ano passado a gente elogiava os passes verticais, né? Eu vou chegar num nome daqui a pouco que deu um passe vertical que vai ficar na cabeça de muita gente, espero que vocês lembrem. Mas eram passes mais incisivos. Isso é uma crítica minha ao Jesualdo? Não! Estilo de jogo. De repente, o estilo de mais passes não sendo tão incisivos é momentâneo ou é um negócio que o Santos ainda está buscando aperfeiçoar. Eu só acho que quando chega um texto, muita gente vai acreditar que é verdade, quando não é. O texto continua no acerto de passe, falando que é maior que do ano passado, não é, a mesma média. Está completamente desfalcado, os jogadores estão começando a retornar. Até é verdade. Mas, ano passado, por exemplo, o Sacha nem entrava em campo, nem ia ao banco nessa época do ano. As coisas mudam, eu vou chegar em coisas de jogadores daqui a pouco no vídeo. As coisas mudam, é só isso. Jesualdo jogou apenas 5 partidas e tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sampaoli na quinta rodada estava perdendo o Ituano. Verdade, mas o Santos havia vencido as 4 partidas anteriores. Ou seja, se Jesualdo tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Sampaoli tinha 4 vitórias e 1 derrota. Pra mim não é relevante nem a campanha de Jesualdo, nem relevante a campanha do Sampaoli. São 5 primeiros jogos do ano no Paulista. Irrelevante. Só que estão usando esses textinhos para provocar o ano passado. O ano passado era pior, esse ano melhorou. Não é assim, não é assim. São situações diferentes. Os adversários são diferentes. O estilo de jogo dos adversários são diferentes. A gente ganhou do São Paulo jogando em casa. Esse ano perdeu pro Corinthians jogando fora. Perdeu o Ituano, mas ganhou a sorte, né, digamos assim, do Guarani. Esse ano a gente ganhou apertado numa Inter de Limeira e no Botafogo. Apertado no placar baixo. Ano passado a gente já tinha feito 4-0 no São Bento, 4-1 no Bragantino. São jogos diferentes, a comparação é muito injusta. Aqui fala também nesse textinho, nas 5 primeiras rodadas, o Santos de São Paulo levou 6 gols, enquanto o de Jesualdo só tomou 3. Só que se eu faço esse vídeo uma rodada antes, para os dois, são 4 jogos. Ano passado o Santos não tinha tomado gol até o 3º jogo, até o 4º jogo. Não tomou nos 3 primeiros jogos, tomou 1 do Bragantino no 4º. Aí veio no 5º jogo a bomba pro Ituano. Esse ano tomou 3, é verdade, é menos, né, se você contar o do Ituano. Só que tomou 2 do Corinthians, por exemplo. Tomou 1 do Guarani, que quase significa não vencer, porque o Santos arranja um gol depois na sorte.
São coisas completamente diferentes que o pessoal, para lacrar no Zap, coloca como se fosse verdade. Tomem muito cuidado com o que vocês recebem no Zap. E estou falando só de futebol, pode ir além do futebol, mas falando especificamente de futebol. Também tomem cuidado. Ou quando receberem, será que isso é verdade? Vou pesquisar. Recebeu no Instagram, naquela página Santos Louco Mil Grau. Não, Mil Grau não, porque Santos Mil Grau é legal. Santos Louco News, sei lá. Provavelmente a Santos Louco News não está falando a verdade. Né? Porque a Santos Louco News. Quem é a Santos Louco News? Eu espero que não exista essa página, que eu não quero xingar ninguém. Provavelmente o que eles estão publicando não é verdade. Confere, putz, será que isso aqui é verdade, esse número? Às vezes não é. E aí tem mais duas coisas no texto. O ataque santista anda carente de gols, fazendo apenas 6 e 5 partidas. Mas leve-se em consideração que perdemos o Marinho e o Soteldo só retornou. Tudo bem, a mesma coisa que você falou de desfalques, de lesão. E a última parte do textinho é: após a quinta rodada no ano passado, o São Paulo ganhou o sofrido do Oeste, empatou com Palmeiras e Corinthians. Após quinta rodada, esses 3 jogos citados são depois da quinta rodada. O Santos ainda não jogou depois da quinta rodada, então a gente não sabe. Ou seja, são comparações meio descabidas para lacrar no Zap. Eu não gosto de grupo no Zap. Eu sei que muita gente quer ter o grupo no Zap para trocar ideia com santistas. Acho legal. Não é só o meu rolê, não é o meu tipo de coisa. Mas tome muito cuidado com as inverdades. Tudo isso para chegar no título do vídeo, que é Jean Mota, né? Você vê o Jean Mota no título do vídeo. E por quê? Porque esse textinho me inspirou a lembrar o que a gente amava e odiava nos 5 primeiros jogos do ano passado, em comparação a esse ano, no sentido de que o que a gente está amando ou odiando nesses 5 primeiros jogos provavelmente não significaram nada até o fim do ano. Ano passado, o Santos estreou no Paulista ganhando da Ferroviária de 1-0. Jean Mota fez o gol. No primeiro minuto, ou sendo honesto, nos primeiros 20 segundos da segunda rodada, o Santos abriu o placar contra o São Bento com um gol de Jean Mota. Jean Mota se tornou artilheiro do Paulista e foi eleito o melhor jogador. Aí você discute se gosta ou não. Fez gol contra o Ituano quando o Santos perdeu, 5-1. O 1 foi do Jean Mota. Contra o Bragantino, quando o Santos mete 4-1, Jean Mota. Só não fez contra o São Paulo 2-0. E mesmo assim deu assistência. Por exemplo, o primeiro gol do Luiz Felipe. Calma aí que eu abri aqui. Para não falar baixo. Luiz Felipe. O passe é do Jean Mota. A gente amava o Jean Mota. Ao final do ano, quando o Jean Mota entrava, muita gente não tinha nem a menor paciência para ver ele em campo. Mas no começo do ano a gente amava. No fim, não. As coisas mudam. No primeiro jogo do ano passado, contra a Ferroviária, Vanderlei foi aplaudido toda vez que pegou a bola no pé. Vanderlei, chupa Sampaoli, quem é Everson, chupa a bola no pé. Tudo bem, isso aí pra mim, indiferente do passado. Muita gente nem lembra que isso aconteceu, mas eu tava na vila, eu vi. Muita gente, Vanderlei, bola no pé. Um ano depois, aliás, 6 meses depois, nem um ano depois, o Vanderlei, aliás, depois do jogo contra o Ituano, 5-1, mas demorou para de fato ser trocado, muita gente não aguentava mais o Vanderlei, e eu tenho nos comentários aqui as provas. Não aguentava mais o Vanderlei titular e pediu o Everson. Depois, muita gente não aguentava mais o Everson, queria o Vanderlei. Esse ano o Vanderlei foi embora, tem gente desesperada. Eu não estou julgando se é certo ou errado, estou dizendo que os sentimentos mudam e a gente não pode se apegar ao que está sentindo pelo Gesualdo ou pelo time do Gesualdo no momento. Derlis Gonzalez fez gol aqui contra o São Paulo, fez gol contra o São Bento, fez gol contra o Bragantino. Um ano depois desses jogos, ele foi embora e ninguém está sentindo saudade, não é mesmo? Antes disso, ele já tinha virado reserva. O 5-1 pro Ituano significou o que ao final do ano? Conto sempre a história de que eu estava num carro descendo para Santos, de São Paulo para Santos, ano passado, em dezembro, já no final de novembro, algum momento assim. E o papo era lembrar do começo do ano. Todos no carro, eu estava mudo nessa hora, todos no carro erraram o placar de Santos e Ituano. Todos. Eu virei e falei, e é por isso que o Santos e Ituano não significou nada. Todos vocês erraram o placar, foi 5-1 e ninguém lembrava. Essas coisas passam, os sentimentos mudam. Algumas coisas positivas também. O Alisson puxou um contra-ataque espetacular na vitória contra o São Paulo há um ano. Um passe muito bom pro Derlis. Depois, pro mesmo Derlis contra o Bragantino, ele deu um lindo passe também. Passe de armador pro Derlis sair cara a cara com o goleiro. Um ano depois, a gente reza pro Alisson voltar a acertar esses passes. Porque hoje ele tem, quando é titular, essa função, dar bons passes. E não tem conseguido. Mas em um momento do ano passado ele deu. Será que um ano depois ele vai voltar? As coisas mudam. O imediatismo é a pior coisa para sua cabeça, de verdade. Sua cabeça fica querendo xingar ou muito feliz e depois você esquece isso. Tenta ver o imediato, o momento com mais calma, mais tranquilidade, menos braveza.
Isso inclui o trabalho de Gesualdo? Pra mim. Por isso que eu já vi gente falando no Twitter, esse cara desse canal tá queimando Gesualdo. Rapaz, se eu falei um A contra o Gesualdo em si, eu tô surpreso, porque eu não lembro. Talvez eu tenha esquecido, talvez tenha sido um momento imediato que eu falei e agora já tô arrependido se eu falei, porque eu gostaria de não ter falado, porque eu prefiro ter calma nesse momento. Pela segunda semana seguida, o Santos terá uma semana para jogar, para treinar antes de jogar. Né? A gente jogou no domingo contra o Corinthians, depois foi na segunda contra o Botafogo e agora você joga domingo à noite contra a Ferroviária. Pausa para trabalhar é o que esse time precisa. E o imediatismo não é o que precisa, muito menos por parte da torcida. Por isso que eu imploro, e para quem acompanha o canal, brinquei hoje na comunidade, aqui tem uma seção comunidade no YouTube, tô aprendendo a mexer, que alguém ano passado me fez uma montagem, minha cara, falando calma. E até é engraçada a montagem, por quê? Porque eu tô com cara de preocupado, mas ao lado calma. Porque é isso que eu tô. Tenho preocupações, mas eu tô calmo. Vamos ter tranquilidade para analisar. As coisas mudam, o imediatismo é desnecessário. Ano passado, exatamente há um ano, o Jean Mota era o melhor jogador do Santos. Hoje ele mal entra em campo. Não há um ataque ao Jean Mota, é o exemplo perfeito de como as coisas mudam. Um ano atrás, Sacha não era nem reserva, o Sacha não treinava com o elenco principal. Hoje ele é titular e taticamente cumpre sua função muito bem. Só elogios saem da minha boca, de vocês, dos analistas mais famosos. Um ano é muito tempo, 5 jogos, muito pouco. As coisas mudam. Tenham calma. Esse foi o 20 Santos de hoje. Beijão, valeu.